Olá, seja bem-vindo à nossa aula sobre indicadores fundamentalistas e vamos falar agora sobre valuation. O que seria o valuation? O valuation ele representa o quanto os investidores estão dispostos a pagar por uma empresa. Então ele representa isso. O quanto que uma empresa está cara ou barata. Indiretamente é isso. Né? Porque um valuation é muito alto, os investidores eles estão dispostos a pagar muito caro por uma empresa. Então muitas vezes uma empresa ela não tem... acho que é melhor... Deixa eu avançar aqui antes de fazer esse comentário. Vamos lá então para o primeiro indicador aqui, o PL. Então o PL, o que ele é? Ele é o preço sobre o lucro. Ele é usado para indicar o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, agora sim que eu vou fazer esse comentário. Né? Então, o que isso quer dizer? A gente tem o preço de uma ação, a gente tem o lucro de uma ação, certo? Então, imagine que uma empresa ela tem um preço de R$10 e o lucro de R$1 por ação, certo? Como que a gente sabe disso? A gente consegue pegar esses indicadores, a gente tem uma tela onde a gente vai conseguir ver todos esses indicadores, tá? Mas se você tem lá a empresa ela entregando R$1 de lucro e o preço dela é 10, isso quer dizer o seguinte, se o preço dela mantiver constante, o lucro mantiver constante, quer dizer que em 10 anos você recupera os seus investimentos através do lucro da empresa, caso ela pegue esse lucro e distribua 100% dele na forma de dividendos para você que é acionista da empresa. Então vai levar 10 anos para você receber o seu dinheiro de volta, ou seja, quanto menor for o PL, mais barata a empresa está. Ok? Mais barata ela está. Quanto maior o PL, mais caro está a empresa. Mais alto está o quanto que o mercado está disposto a pagar por essa empresa. Que é aí que entra o comentário que eu gostaria de fazer, que é o seguinte: empresas de crescimento, geralmente elas têm um PL muito alto. Muito alto. Por quê? Porque elas crescem muito rápido. Então vamos fazer uma matemática simples aqui. Ó. Uma empresa ela tem o preço de 100, beleza? O preço dela é 100 e ela entrega um lucro de R$1 hoje. Tá? Então o PL dela é 100. Está muito alto esse PL, está muito alto. Então se tudo mantiver constante, você vai levar 100 anos para receber o seu lucro de volta. Não faz sentido você investir, vai receber o seu investimento de volta. Então não faz sentido você investir numa empresa dessa pensando por essa ótica. Porque imagina, daqui 100 anos eu não vou estar mais vivo aqui, né? O que adianta eu fazer esse investimento? Eu vou levar 100 anos para receber meu dinheiro de volta? Não faz sentido algum. Só qual que é o pensamento dessas pessoas? Vamos supor que essa empresa está dobrando o lucro todo ano. Então de R$1 passou para 2. Agora fica 100 divididos por 2 dá 50. Ó, o PL caiu pela metade. Ela dobrou o lucro de novo, então de R$2 foi para 4. Então o PL, se o preço mantiver constante de R$100 divididos por 4, caiu para 25 já o PL dela. Então veja, as pessoas elas tentam fazer, existe uma matemática por trás disso, que é você calcular o preço justo de uma empresa, tá? A gente chama isso até o processo de fazer um valuation dessa ação, onde você consegue pegar o fluxo de caixa da empresa nos próximos 10 anos, trazer isso a valor presente, divide pelo número de ações e você tem o preço justo de uma empresa. É um cálculo um pouco mais sofisticado do que essa simplicidade que eu comentei, mas 90% do cálculo está embutido aqui nisso que eu comentei, porque tem várias outras premissas de crescimento da empresa, enfim, a perpetualidade ali do lucro da empresa, tem vários outros fatores que influenciam nisso, mas indiretamente é basicamente isso que eu comentei, tá? Então a gente consegue calcular o valor justo de uma ação. Só que isso é utilizado várias premissas, a qual eu acabei de comentar. A gente pode tentar fazer uma projeção do PL da empresa. Eu até acho isso bem interessante, muito interessante fazer isso, que é você pegar o lucro da empresa e fazer essa projeção que eu fiz. Então assim, por que o mercado está pagando um PL de 200, por exemplo, para o Nubank? O que você pode fazer? Você pode tentar calcular qual que seria o lucro dela daqui a 5 anos, por exemplo, se ela começar a resolver monetizar os seus clientes, quanto que deve ser o lucro dessa empresa? Você tenta fazer uma projeção. Beleza, acertou essa projeção, né, acertou esse lucro, aí você calcula o PL projetado para daqui a 5 anos, que aí você tem uma expectativa um pouco melhor. Tá? Então muitas vezes é isso. Então geralmente empresa onde o PL está muito alto, o mercado está muito otimista com essa empresa, está muito otimista. Então por isso que geralmente investir em empresas que estão na moda pode ser muito perigoso, porque você viu essa empresa na moda agora, mas é muito provável que o mercado já está vendo ela há anos. Né? E aí quando você for entrar para investir nessa empresa,
o PL dela já está muito alto. Então tenha muita atenção quanto a isso, beleza? Porque pode ser que não seja um negócio muito lucrativo aí, pode ser, na verdade é provável que seja algo lucrativo, mas pode ser que o retorno do seu investimento nunca vai chegar, tá? Então tenha muita atenção com esse indicador PL, beleza? Da mesma forma que investir em empresas com PL baixo pode indicar que a empresa ela tá porque assim, ó, pensa, a empresa ela tá com lucro. Isso aqui a gente pega reflexos dos trimestres passados. Então pensa, a empresa está com um lucro que veio lá do ano anterior. Só que o mercado espera que nos próximos anos agora, nos próximos trimestres, o lucro dessa empresa vai despencar 100%, né? Então o que acontece? Os investidores eles vendem muitas suas ações e aí o preço da ação cai. Se o lucro permaneceu constante aqui na divisão da minha equação, o PL cai muito. E aí você vai lá num PL igual a 3, por exemplo, fala, caramba, essa empresa está muito barata, eu vou comprar ela hoje, daqui a 3 anos eu recebo o meu dinheiro de volta. Só que você esqueceu desse detalhe, que o lucro da empresa nos próximos anos também vai cair. E aí o PL dela automaticamente vai subir muito, né? Então é algo muito complexo aí também. Então a gente não pode simplesmente investir em uma empresa que está com PL baixo, achando que a gente vai ganhar muito dinheiro. A gente tem que entender o porquê que o PL está baixo. Por que o PL está baixo? Por que o mercado vendeu suas ações? Certo? Porque pode ter vários movimentos aqui relacionados a isso. Então a gente tem que ter muita atenção quanto a isso, né? E aí outro indicador também é o P sobre VP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial de uma única ação. O que isso representa? Ele indica ali o quanto o preço da ação está próximo do valor patrimonial de uma ação, tá? Então, por exemplo, para empresas mais industriais, a tendência é que o preço sobre valor patrimonial esteja muito próximo. Então, o preço de uma ação ele é muito próximo do preço do valor patrimonial de uma única ação. Então, por exemplo, você pega lá uma empresa de grande complexo industrial, né? O preço ele tem que estar próximo ali do valor patrimonial de uma ação. Quando há essa distorção, às vezes pode ser uma oportunidade que você pode encontrar. Então, por exemplo, durante a pandemia, muitos investidores estrangeiros, eles buscam empresas sólidas aqui no Brasil, empresas muito grandes como Vale, Petro, Semig, enfim, grandes empresas como essas. E aí, durante essas crises que teve, até durante a pandemia, esses investidores ficaram com medo e tiraram o dinheiro dessas suas ações e devolveram lá e voltaram para o seu país. Também há uma demanda, uma compra muito forte para o dólar acaba subindo em casos como esse, né? Mas quando eles vendem muito, o preço cai e aí você vê distorção. Você tinha ações que eram sendo negociadas ali a um P sobre VP igual a 0,5. Isso quer dizer o seguinte, que para comprar o patrimônio da empresa, o preço de mercado da empresa está sendo 50% do patrimônio da empresa, do valor patrimonial da empresa. Então, ou seja, um desconto de 50%, certo? Então, para empresas desse tipo, é interessante olhar esse tipo de indicador. Da mesma forma que empresa de tecnologia não faz sentido a gente olhar para esse indicador, tá? Porque a empresa ela pode ter uma receita muito grande e ela tem ali, vamos dizer assim, o patrimônio físico dela é muito baixo. Ela compra um computador a mais, ela consegue faturar milhões a mais colocando alguém ali para estar fazendo as operações, certo? Então a gente tem que ter cuidado para o tipo de empresa que a gente está analisando usando esse indicador P sobre VP, certo? Então, um indicador igual a 1 quer dizer que o preço de mercado da empresa ela é compatível com o valor patrimonial dela. Se for abaixo de 1, isso quer dizer que a empresa está sendo negociada com desconto relacionado ao seu valor patrimonial. E acima de 1, ela está cara comparado ao seu valor patrimonial. Ok? O interessante é a gente sempre olhar os históricos de PL. PL e P sobre VP. Porque não há um valor que eu posso dizer que é barato, um valor que eu posso dizer que é caro, e sim analisar o histórico da empresa, certo? Tem empresas onde o PL sempre vai ser acima de 20, tem empresas que PL nunca vai passar de 15, tá? Então depende muito da empresa. E vamos para o EV sobre EBIT. O EV é o Enterprise Value, que representa ali o valor de firma. Tá? O que ele representa? É o valor de mercado da companhia mais o que ela tem que pagar de dívidas, né? Que é a dívida líquida ou o caixa que ela tem. Né? A gente viu que dívida líquida é dívida bruta menos caixa. Tá? Então, ou seja, é o quanto que eu precisaria tirar do meu bolso para comprar toda a empresa. Olha que maravilha. Então o EV
ele representa isso aí pra gente, muito bom, tá? É um indicador muito bom ali, o EV, né? Então, quando a gente associa o EV sobre o EBIT, deve estar escrito aqui, ó, está escrito. Ele representa o quanto uma empresa custa em relação ao que ela produz a partir da sua atividade afim, porque o EBIT é o lucro operacional da empresa e o EV é o quanto que a empresa vale, é o valor de mercado dessa empresa, né? É o valor da firma, melhor dizer, é o valor da firma, que a gente considera o valor de mercado mais as dívidas da empresa. Então, em quanto tempo o lucro operacional da empresa compraria essa empresa? Então esse aqui, na minha opinião, é o melhor indicador de valuation que nós temos, porque ele leva indicadores que de fato está pegando resultados da empresa, está pegando coisas mais concretas. Então esse aqui, sem dúvidas, é o melhor indicador para a gente estar utilizando ali quando o assunto é comparativo ali, para a gente verificar se uma empresa está cara ou barata. Não deixe de olhar o EV/EBIT. O PL e o P sobre VP são indicadores mais simples, são indicadores muito simples. Agora o EV/EBIT, ele entra numa complexibilidade um pouco maior e ele é muito bom neste quesito. Então a gente pensa o seguinte, ó, quanto maior o EBIT, maior a geração de caixa da empresa, o EV/EBIT, e isso é bom, né? Isso é bom. Então o EBIT alto, ele é muito bom. Vai tornar o EV/EBIT menor. Então quanto menor esse indicador, melhor é. Imagine que um EV/EBIT igual a 1. Quer dizer que em um ano da operação da empresa, já paga toda a firma. Né? Um EV/EBIT igual a 5. Levaria 5 anos de lucro da empresa para pagar a firma inteira. Tá? A gente só tem que ter cuidado com esse indicador quando o EBIT de uma empresa ela veio não recorrente, ela veio muito baixo. Então é importante também a gente verificar se o EBIT que a gente está usando ele é compatível com o EBIT histórico da empresa. Beleza? Isso é muito importante na hora de analisar uma empresa. Opa, e aí? Finalizamos então. Então, a respeito de valuation, esses são os 3 indicadores mais utilizados, sendo que o EV/EBIT particularmente é o que eu mais gosto de analisar, e eu não deixo de olhar os outros indicadores, mas o que manda aqui na minha decisão, na maioria das vezes, de fato, é o EV/EBIT. Então é isso, espero você na nossa próxima aula e até logo.